Olá, tudo bem? Como tem sido os seus estudos? Tá dando para acompanhar, gente? Espero que sim, né? Seguimos aí com a nossa aula de português para o 7º ano do ensino médio. Eu, professora Michele, tá? Da Rede Futuro VIP. Estou com vocês, tá bom? Espero que estejam todos compreendendo, né, a minha explicação, realizando as atividades que eu tenho trazido para vocês, tá? Espero que todos já estejam, né, com o caderno 2, o livro, né? Porque facilita muito toda a matéria que é trabalhada aqui com vocês na sala de aula online, tá ali no seu livro. O livro é a sua ferramenta, a sua base de apoio, tá? De estudo, né? É ali que você vai consultar, tá bom? Então não deixe de estudar, valorize esse tempo, né? Estamos aí nesse tempo de isolamento social, mas é um tempo também que a gente tem para organizar os nossos pensamentos, né? Aquilo que a gente tem valorizado, organizar os nossos estudos, não é? É o tempo que a gente tem para organizar, tá? O nosso dia a dia, as nossas disciplinas. Aluno gosta muito de ficar na internet ou, né, na frente da televisão. Então esse é o tempo da gente organizar o nosso dia, ok? E valorizar, saber o que é importante, né? Você está sendo preparado aí para o futuro. Olha o que está acontecendo agora. Essa pandemia, né? É necessário tantos profissionais envolvidos. Eu sempre gosto de lembrar aos meus alunos e falar da importância da escolha de uma profissão, né? Não é só para ganhar dinheiro. A gente trabalha porque um presta serviço para o outro, né? E assim se forma toda a sociedade, a cidadania, sabe? Porque o meu trabalho é importante, o do outro é importante, né? A área de medicina, a área de enfermagem, o pessoal da saúde, tá? Os doutores, né? Assim, os advogados, né? Que julgam as causas aí, que vão te defender, vão defender as situações que surgem, não é? Então, assim, todas, né, o pessoal hoje que está trabalhando direto, os mercados abertos para atender a população. Então, toda a profissão tem o seu valor, tá? E é necessário estudar. Por isso que você está sendo preparado para o seu futuro, né? Então, a importância do estudo começa agora. Então, pare também nesse tempo e pense para você valorizar isso aí que tem chegado para você, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre... Lembra que a gente vem falando sobre as transitividades? Transitividade, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, intransitivo. Então, agora a gente vai falar sobre esses complementos de cada verbo, porque eles também recebem uma classificação. O que a gente está fazendo nesse tempo? Nós estamos analisando cada parte da oração. Lá no início a gente viu os sujeitos, tipos de sujeitos, não foi assim? Entramos na parte dos verbos, vimos os tipos de predicado, verbo de ligação predicativo, né? E agora a questão da transitividade verbal e agora os seus complementos, tá? Então repara que uma oração ela é complexa, que a gente precisa analisar, observar, questionar, tá ok? Então vamos lá, a gente aqui, agora a gente vai falar sobre o complemento, né? Que são os objetos, eles são considerados objetos diretos e objetos indiretos, tá? E eu quero que você considere esse estudo, porque a gente aprende aí a função dos diferentes elementos que compõem os textos. E cada função, né, cada palavrinha, é como se cada palavrinha ocupasse uma posição e dentro dessa posição ela tem a sua função. Como as profissões, né? Estava aí falando de profissões, vamos lembrar. Como as profissões, cada uma tem a sua função. Cada uma está numa posição exercendo lá a sua responsabilidade, tá? Então vamos tentar olhar para as orações pensando nisso, na função de cada palavra, naquela formação, tá ok? Então vamos lá. Quanto à classificação dos objetos, nós temos o objeto direto e o objeto indireto, ok? O OD, que é o objeto direto, ele liga-se ao verbo sem preposição. O OI
que é o objeto indireto, ele liga-se ao verbo por meio de uma preposição. Há verbos, olha só, há verbos transitivos que podem ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Se você parar para pensar, você vai lembrar quando eu falei lá do verbo transitivo direto e indireto. Se o verbo é transitivo direto e indireto, é porque ele pede dois complementos, lembra? Um direto e o outro com a ajuda da preposição. E aí ele é um verbo transitivo direto e indireto, logo ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto. É isso que ele está apresentando pra gente de início, tá? Então vamos seguindo aí. Bom, transitividade verbal. Vamos fazer uma revisão aí. Peguei esse slidezinho porque eu acho interessante, ele traz as perguntinhas, embora você não vá nem tão cedo fazer o Enem, mas ele traz pra gente, pra você ver como é importante, né? Até lá pros alunos do terceiro ano do ensino médio, essa matéria ainda é cobrada, tanto é que... do ensino médio não, do nono ano, tanto é que cai no Enem, tá? E depois no ensino médio eles passam a ver também essa matéria. Mas vamos seguindo aqui. Bom, o verbo transitivo, você já sabe que é aquele que exige a presença de um complemento, correto? E por que tem que ter complemento, professora? Porque tem que ter sentido a frase que você está lendo, né? Aquilo que está sendo comunicado precisa ter sentido, né? A comunicação, ela se dá a partir do momento que um fala e o outro entende. Não adianta eu chegar aqui para você e falar um monte de palavras soltas, sem nexo, sem sentido, né? Desconstruídas, que você não vai... A comunicação não vai ser realizada, não vai entender, tá? Então, o verbo transitivo, por quê? Ele transita, é como um trânsito, carro no trânsito, né? É como um trânsito. Esse verbo, ele precisa de complemento, para que toda a oração tenha sentido, ok? Quando não precisar de complemento, a gente já sabe que esse verbo vai ser intransitivo, tá? Mas como a gente está aqui tratando de objeto direto e objeto indireto, então a gente precisa fazer aquelas perguntinhas, né? Quando o verbo é transitivo direto, qual é a pergunta que a gente faz? O que, né? Comprei o que? Comprou o que, tá? Quando ele for transitivo indireto, aí a gente tem que lembrar que precisa de quê? Preposição. E mais a pergunta, né? Muito bem. Por exemplo, vamos relembrar. Preciso, verbo precisar. Quem precisa, precisa de que. Viu? Preposição de e a perguntinha aqui. Verbo transitivo direto e indireto. Então, você vai ter as duas perguntas, tanto o que como a preposição mais o que, tá? Se tiver, não tô conseguindo decorar esse negócio, lembra? Traz aí a sua lembrança, alguns verbos dos exercícios que a gente tem feito, que eu acho que fica mais fácil, né? Por exemplo, confiar. Quem confia, confia em alguém. Verbo entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa para alguém. Então, você começa a encontrar os complementos do verbo à medida que você tenta aí criar a sua oração, a sua frase. Tá bom? Seguindo, então. Nós temos aqui os pronomes pessoais do caso reto. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Essa parte ela é importante, porque lembra que a gente está trabalhando, a gente está identificando as partes que compõem a oração. Então, pensa comigo. Você tem o verbo, você tem o complemento do verbo, tá certo? Se você reparar, o verbo, ele é ligado ao seu complemento por uma preposição ou não, tá? O verbo transitivo direto, por exemplo, ele não apresenta preposição, mas ele vai apresentar algumas outras classes gramaticais. Então, para você não confundir isso, vamos entender isso aqui. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? São os pronomes que indicam pessoas, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Deu para relembrar? Muito bem. Esses pronomes pessoais, eles vão desempenhar a função de sujeito. Geralmente, eles vão estar ali funcionando como um sujeito. Por quê, gente? Pensa aí comigo. Quem é que lembra?
Qual é a função do pronome? Uma das funções do pronome é substituir o nome, correto? Então, se eu tenho ali Maria caiu, eu posso substituir por ela caiu. Repara, ela é um pronome pessoal do caso reto. E agora acaba funcionando como sujeito. É isso que está dizendo ali. Viu como é importante a gente ler? Na mesma hora eu penso num exemplo para te dar. É dessa forma que você tem que estudar, tá? Seguindo. Os pronomes oblíquos exercem a função de objeto direto ou indireto. E aí vamos ver, vamos relembrar dos oblíquos, né? O, a, lhe, se, si, consigo, comigo, contigo, me, mim. Lembra dos pronomes oblíquos? Ah, pois é, eu sei que muita gente deve estar aí, não lembro disso não. Mas é o mesmo caso da preposição. Eu não falei que tem que voltar, tem que estudar, tem que relembrar, tem que anotar no seu caderninho? É o mesmo caso. Faz uma anotação aí do lado no seu caderninho, né? Coloca lá, pronomes oblíquos. Quais são eles? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, os, as, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco. Eu te dei aí todos os pronomes oblíquos, tá? Mas eu quero que você tenha atenção aqui. Então, esses pronomes oblíquos, eles vão exercer a função de objeto direto ou indireto. Vamos ver. Ainda tá falando do lhe, né? Os pronomes oblíquos lhe e leis, singular e plural, também exercem a função de objeto indireto. Então, vamos ver os exemplos. No exemplo fica muito melhor a gente entender. Vamos lá. Derek, um menino que nasceu cego, hoje com 20 anos, desafiou seus limites ao surfar. Olha ali o verbo, gente. Qual é o verbo aí? Desafiou, né? Que é o verbo desafiar, tá? Aí ele desafiou o quê? Seus limites. Os seus ali é um pronome possessivo. Esse verbo desafiar, a princípio, se eu pegar só os seus limites, ele vai ser um verbo transitivo direto. Mas repara que depois de limites tem o ao. E ao é uma preposição. Então, desafiou os seus limites ao surfar. Então, ele passa a ser um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem um objeto direto, que é os seus limites, e um objeto indireto ao surfar. Tá ok? Deixa eu voltar aqui. Derek também os desafiou ao surfar. Olha ali, VTDI, né? Porque agora ele substituiu, usou o os e ao, tá? Outro exemplo. Se eu começar a falar para você dos meus sonhos, não vou parar mais. Olha a substituição. Se eu começar a lhe falar dos meus sonhos, não vou parar mais. Então, peraí, qual é o verbo? Falar, né? Quem fala uma coisa para alguém. Então, no caso ali, ele usou o lhe substituindo a pessoa. Então, ele é um objeto indireto, tá? Por isso que é importante saber os pronomes oblíquos. Tem que saber. Você não pode olhar a palavrinha e agora... Pô, qual é a classe gramatical disso aqui que eu não lembro? Não, você vai precisar relembrar dos pronomes oblíquos. Isso é estudar, gente, né? Preciso rever preposição, pronomes pessoais retos, pronomes oblíquos. Por quê? Porque uma coisa depende da outra, tá? Então, anota aí. Seguindo. A classificação dos demais pronomes oblíquos vai depender do contexto, vai depender da situação. Então, é o que eu já havia falado antes, né? A gente não pode levar esse assunto como, vou decorar e tá tudo certo. Não é decoreba. É análise, é observação, é prestar atenção no contexto. É saber se aquele verbo dentro daquele contexto, ele pede ou não preposição. Se ele acompanha ou não um pronome oblíquo, tá? Então, é preciso analisar. Então, vamos lá. Só você me dá alegria. Então, olha só. Dar alegria para alguém
né? Porque quem dá alguma coisa para alguém, repara que tem a preposição e ele passa a ser um objeto indireto. Quando diz, você me conquistou, quem conquista, conquista alguém, né? Conquistou quem? Então, ele é um objeto direto. Então, repara que o me, em duas situações diferentes, uma hora ele vai ser objeto indireto e outra hora ele vai ser um objeto direto, tá? Quanto mais você fizer, escrever e praticar, mais você vai saber identificar, ok? Então, a dica é: continue copiando as frases, sublinhando os verbos, reconhecendo os objetos, as preposições e agora reconhecendo também os pronomes oblíquos, ok? Para que você possa estar aí, use suas canetas vermelhas de cores, né? Puxa setinha, marca, sublinha, porque na medida que você vai destacando, você vê que tem alguma informação ali. Desculpa, tem alguma informação diferenciada ali, tá? Quando eu coloco assim na cor vermelhinha, é porque tem alguma informação para aquele pedacinho ali, tá bom? Então fica atento aí. Vamos lá, seguindo aqui nos nossos slides. Bom, o objeto direto preposicionado. Vamos ver o que é isso, né? Ah, lá vem ela inventando coisa. Não é inventando, são as regrinhas e a gente tem que estar atento, né? Então vamos lá. O objeto direto preposicionado pode às vezes ocorrer com preposição. Deixa eu beber uma aguinha, vai lendo aí enquanto isso. Bom, ele pode às vezes ocorrer com preposição não exigida pelo verbo. Ah, tá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o verbo beber. Não olha pra ali agora não, pensa aqui comigo. Quem bebe, bebe o quê? Né? Beber um suco, um vinho, uma cerveja, enfim. Então, quer dizer que o verbo beber, ele é transitivo direto, tá certo? Agora, quando a gente fala assim, fulano bebeu do vinho que eu deixei na geladeira. Então, olha só. Quando a pessoa usa uma preposição, o do a gente sabe que é uma preposição. Esse objeto continua sendo direto, só que agora você reconhece que ele está preposicionado. Então, ele é um objeto direto, porque o seu complemento não pede preposição, mas talvez ao falar ou dependendo do contexto, foi acrescentado a ele uma preposição, tá? Por isso, mais uma vez eu repito, é importante você analisar o verbo. Fazer sempre a perguntinha. Professora, o que é esse negócio de analisar, que toda hora a senhora fala analisar? É justamente você parar, pensar e fazer a pergunta ao verbo. É isso, né? Bebeu. Bebeu o quê? Quem bebe, bebe alguma coisa. Ah, peraí. Quando eu faço a pergunta, eu não encontro nenhuma preposição. Então, não tem preposição. O que esse do tá fazendo aí? Ah, é um objeto direto preposicionado. Lembrei. Viu? É dessa forma, tá? Por exemplo, a segunda. Vence o bem ao mal. Vence, quem vence, eu já falei, né? O verbo vencer, ele venceu, né? A conta venceu, intransitivo. Mas olha esse contexto aí. Vence o bem ou mal. Ele também passa a ser um objeto direto preposicionado, porque não pede a preposição, mas alguém colocou, ou dentro de uma fala, de um contexto, foi necessário, enfim. Então, ele passa a ser um objeto direto preposicionado, ok? Eles amam a Deus. Mesma coisa, né? Quem ama, ama alguém, não precisa. Mas se a pessoa usa a preposição a antes do Deus, então esse objeto direto aí passa a ser um objeto direto preposicionado, tá? Poderia ser uma frase única, eles amam Deus, mas eles amam a Deus, então é um objeto direto preposicionado. Porque quem ama, ama alguém, tá certo? Muito bem. Anota aí. Bom, aqui é o seguinte, eu resolvi trazer isso aqui porque a gente fala, né, a gente está falando de orações,
oração tem que ter verbo, mas pode ser que em algumas orações, em muitas orações, há presença de dois verbos um ao lado do outro. Mas olha só, há presença de dois verbos um ao lado do outro, só que um completando ou fazendo dupla, vamos dizer assim, né? Eles fazem dupla, porque eles funcionam juntos. Se você tira um dos dois verbos da frase, é como se aquela frase ficasse sem sentido ou ficasse incompleta, faltasse ali alguma informação. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, o verbo aqui. Agora comecei a fazer faculdade de educação física. Bom, quais são os verbos aí? Comecei, né? E fazer. E aí, o que você precisa ficar atento é justamente isso. Agora comecei a fazer faculdade de educação física. Comecei a fazer. Tem dois verbos. Se eu tiro um deles, olha como é que vai ficar. Agora comecei a faculdade de educação física. Ou, agora fazer faculdade de educação física. Repara, quando você tira ali o comecei, ficou assim meio estranho, né? Faltando ali alguma informação. Justamente por quê? Porque um é verbo auxiliar e o outro é o verbo principal. Os dois atuando juntos formam a locução verbal. E toda vez que a gente encontra uma locução verbal, é como se estivéssemos considerando apenas um verbo, uma ação. Eles funcionam como uma ação, tá? Inclusive para você contar, para você reconhecer ou identificar quantas orações tem no período. Aí a gente fala, né? Sublinha os verbos. Mas espera aí, professora, tem dois verbos aqui um do lado do outro. Então aí é uma locução verbal. Se é locução verbal, você considera como se fosse um único verbo. Entendeu? Por quê? Porque eles atuam juntos. É uma duplinha que faz um sentido único. Se você tirar um dos dois, vai ficar sem... É como se estivesse faltando informação ali. Então, observa só. O verbo começar, ele forma uma locução verbal com o verbo fazer. Começar é o verbo auxiliar. E fazer aí é o verbo principal. Né? Mas se eu falo só agora a fazer faculdade... Peraí, tá faltando informação. Ou a pessoa diz, agora faço faculdade, né? Ou farei faculdade, mas agora comecei a fazer, né? Então, ele precisou desse verbo começar junto dele aí, para poder formar essa locução verbal e dar sentido à oração, tá? Então, o verbo auxiliar e verbo principal trabalham juntos, ok? Trazendo um único sentido, tá? No caso aí, o verbo principal, que se torna o foco, né, da análise da transitividade, é o fazer, que é o principal, né? O que a pessoa... Qual é a informação principal aí? Alguém que vai fazer faculdade, ok? Então, não esquece, tá? Verbo auxiliar, verbo principal... locução verbal, tá? Outra coisa, não esqueça, muita coisa pra você não esquecer, e para não esquecer precisa praticar, né? Então vamos lá. A transitividade verbal, ela deve ser analisada no contexto. Então já falei, dentro de uma situação. Não adianta querer decorar, tem que entender, compreender, analisar, pensar, tá? O mesmo verbo, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Então, se você não pensa, se você não analisa, você cai no erro, ok? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, nunca sofri preconceito. Você tem aí um verbo transitivo direto e um objeto direto, correto? Porque, olha só, nunca sofri o quê? Preconceito. Então, quando você faz a pergunta ao sofrer, você encontra um objeto direto. Agora, quando você usa o mesmo verbo, né, que é o verbo sofrer, ela sofria muito. Precisou de pergunta? Pensa aí. Alguém chega pra você e simplesmente diz, ela sofria muito. Você não entende o que aconteceu? O verbo sofrer, você entende. E o muito aí está intensificando, é uma circunstância, intensidade, né?
Então, embaixo ele passa a ser verbo intransitivo. Por isso que é importante parar, prestar atenção que esse verbo ele pode ser transitivo ou intransitivo, vai depender do contexto, tá? Vou sempre insistir nisso. Bom, finalizando, na sua página 27, abre lá, pega sua caneta, seu lápis e atualiza, né? Aqui a gente tem a orientação, o conceito de cada um. Então, você tem o verbo de ligação, o verbo intransitivo, o verbo significativo, o verbo transitivo direto, indireto e os dois. Para você dar o conceito aí e ver se vai bater, né, com a nossa resposta aqui. Bom, o verbo significativo, indicação, né? Aí você pode pôr aí, o verbo significativo indica uma ação. E você também pode considerar como significativo o fenômeno da natureza, tá? Porque é a ação que a natureza desenvolve, ok? Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, lembra? Porque ele tem sentido completo, né? Então, tranquilinho, dá pra você responder aí. Pensa um pouquinho. O verbo transitivo direto é o verbo que, por não ter sentido completo, ele necessita de um complemento, sem preposição, diferente do transitivo indireto, que precisa de uma preposição, tá? Então, o conceito vai ser o mesmo com essa diferença. Um tem preposição e o indireto não tem. O indireto tem preposição e o direto não tem, tá bom? Cuidado para não confundir, que até a gente falando acaba confundindo, né? Mas dá para entender. O verbo transitivo direto e indireto precisa dos dois complementos, né? Um sem preposição e o outro com, tá? É aquele verbo que vai fazer sempre as duas perguntinhas, né? Vai sempre gerar as duas dúvidas. O que ou de que, tá? Então, assim, é importante você escrever aí os conceitos, porque nesse momento que você põe o conceito, você vai pensando nos exemplos, né? Você vai lembrando dos exemplos. E se ficou dúvida, gente, volta lá nas videoaulas, né? Volta nas videoaulas, tá bom? Porque é isso aí. Estudar requer persistência mesmo, né? Força de vontade, tá? Não é assim, sala de aula? Não entendi. Volta na professora, tá? Pergunta, tira dúvida, né? É desse jeito, tá bom? Não deixa passar a sua dúvida, não, tá? E a mesma coisa aqui. Você já tá munido aí de muita informação, muito slide bacana, muito vídeo aula bom. Então, volta neles, estuda, tá? E realiza aí as suas atividades, ok? Deixa eu voltar pra cá pra gente poder se despedir, tá? Dessa aula de hoje. Espero que você tenha aí entendido os objetos, né? Direto, indireto, tá? São detalhes, né? Que precisa voltar lá, estudar, ler, escrever, rever, tá bom? Faz os exercícios, copia as orações no seu caderno, tá? E a gente se vê numa próxima aula. Fica com Deus. Um beijo.